veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse: Profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Versículo 10, para finalizar. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Deus venha abençoar também o líder da simbologia. Deus abençoe o Senhor na obra, em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos aqui, a leitura feita no capítulo 37. Como é costume, eu vou voltar lá no capítulo 1 para retratar a chamada de Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel, ele tem um gênero apocalíptico. O que é isso? Ele se assemelha ao livro do Apocalipse, se assemelha ao livro de Ezequiel, de Zacarias, porque ele tem uma linguagem diferente, semelhante a esses livros. Esse livro ele tem símbolos, tipos, parábolas, poesias. É um livro extraordinário. É um livro que me chama muita atenção pela didática e pela forma com a qual ele foi formado, escrito e entregue para nós aqui poder meditar neste tempo. O livro do profeta Ezequiel, ele é um livro que tem um contexto inserido nele. O contexto se dá a partir do momento em que Ezequiel ele se torna um dos cativos que foi levado para a Babilônia. A história, a narrativa bíblica diz, lá no segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo número 24, a partir do versículo 12 em diante, a narrativa trata acerca do cativeiro babilônico. Essa narrativa ela traz em si um contexto em que o rei Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, ele vem ganhando espaço, ele vem ganhando território, até o momento em que durante 3 anos ele cerca o reino do sul, Judá, cuja capital é Jerusalém. 3 anos ele cerca aquele território ao ponto de não ter comida para o povo comer, não ter pão em Jerusalém. Isso faz com que o povo que ali estava, o povo de Judá, se enfraquece e não tem força para retalhar o ataque do inimigo, para retalhar a investida do rei da Babilônia juntamente com seus súditos. E então no ano 597 antes de Cristo acontece de fato a primeira deportação para a Babilônia. São 10.000 artífices, homens que eram generais, postos de elite dos soldados de Israel, dentre eles os levitas, a saber Ezequiel, o filho de Buzi, que é um sacerdote. Nesse instante, quando Ezequiel é levado para a Babilônia, ele tem uma interrupção na sua chamada. O capítulo 1, o versículo 1 do livro do profeta Ezequiel é extraordinário. Porque esse homem, no capítulo 1, versículo 2, ele é filho de Buzi, o sacerdote. Ele está numa terra pagã, ele está numa terra idólatra.
Ele tinha uma trajetória para ser sacerdote. Ele vem de uma família de sacerdote. Ele tem um chamado inserido sobre a vida dele, mas tem uma interrupção nesse chamado. Ele é levado cativo para ser escravo na Babilônia. Porque Babilônia quer definir a identidade como escravo. Babilônia leva para escravizar. Babilônia quer parar o chamado de um homem escolhido por Deus. Mas eu vejo na história de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, na parte final ele vai dizer assim: e os céus se abriram e eu vi visões de Deus. E os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Ele foi levado para uma terra para ser escravo. Mas o capítulo 1, versículo 1 da vida dele diz: os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Tem visão de Deus no cativeiro. Tem visão de Deus na Babilônia. Tem visão de Deus na terra estranha. Tem céus abertos. Porque a Babilônia pode até tentar definir a imagem de escravo. Mas quando Deus entra na chamada, os céus se abrem e tem visão de Deus para quem é escolhido dele. Tem visão de Deus para quem é chamado dele. Tem visão de Deus no cativeiro. Tem visão de Deus no cativeiro. Tem visão de Deus na terra estranha. Tem visão de Deus para quem é escolhido dele. Babilônia está dizendo: agora é escravo. Agora vai servir como escravo na Babilônia. Tinha tudo para oferecer incenso no altar. Tinha tudo para ver as pedras clamarem. Yod-He, Vav-He. Interrupção da chamada. Mas quando Deus tem algo na vida de alguém, Ele vai lá na Babilônia, com os céus abertos, e se apresenta de uma forma gloriosa para ele. O interessante na manifestação do capítulo 1, aquela manifestação gloriosa, extraordinária, é que ela se difere em muitos contextos da Bíblia. Se assemelha um pouco com Isaías, mas com mais detalhes. Quando Deus ele se apresenta para Abraão, por exemplo, ele se apresenta com voz, com visão. Ele se apresenta, tem uma questão que vem 3 varões para falar com ele, quando ele está nos carvalhais de Manre. Quando Deus se apresenta para Moisés, era uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Quando Moisés entra no diálogo, tira a sandália dos teus pés, porque essa terra é santa. Quando Deus se apresenta, tem uma manifestação epifânica na vida de Josué. Ele tem um encontro com o príncipe dos exércitos de Deus. Na sua mão tem uma espada desembainhada. Quando a apresentação, a manifestação é na vida de Gideão, ele está debaixo do carvalho em Ofra. E esse anjo é diferenciado. Ele tem um cajado na sua mão. Quando a apresentação, a manifestação é na vida de Davi, ele está na eira de Araúna oferecendo sacrifício. Ele também vê o anjo do Senhor e também vê uma espada desembainhada em sua mão. Quando é na vida de Jó, o contexto é sublime. Porque tem muito diálogo, tem muita gente falando. Mas no capítulo 38, no versículo 1 de Jó, Deus fala assim: cinge os teus lombos e ouve as perguntas que eu vou te fazer. Onde estavas tu quando eu fiz os firmamentos? Onde tu estavas quando eu fiz os firmamentos? Mas da vida de Ezequiel é diferente. Quando a revelação começa a surgir na vida dele, vem um vento tempestuoso do norte. E quando ele olha, ele vê o resplendor de glória, de trono e tudo. Para os outros ele veio numa manifestação certamente limitada. Mas para Ezequiel, Deus veio de trono. Deus vem em cima do trono. Tem uma crise de soberania instalada, porque o reino foi dividido, líderes vêm, líderes vão. Agora quem tem domínio sobre o povo é o rei da Babilônia. Mas esse trono que se apresenta, ele permanece inabalável por toda a eternidade. Esse trono que se apresenta tem um com resplendor de glória sobre ele, e é ele que rege a minha e a tua vida. Na destra dele hoje está aquele que é fiel e verdadeiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis, Senhor dos senhores. É esse Deus que rege a minha história. É esse Deus que tem o controle da minha e da tua vida. É esse Deus e a presença dele que se faz nesse lugar. A presença desse Deus está nessa casa nessa noite. Adore a ela, glorifica a ela, porque coisas extraordinárias irão acontecer até o final desse culto.
Até o final desse culto tem glória, tem poder de Deus para a tua vida. Sintetizando a revelação de Ezequiel no capítulo 1, é uma revelação de poder, é uma revelação de glória e também uma revelação de majestade do Todo-Poderoso. O que é interessante é que a Babilônia quer definir a identidade do momento, mas ela não consegue impedir os céus se abrirem. A Babilônia não tem poder para impedir o céu se abrir sobre a vida daquele que é escolhido de Deus. A Babilônia, ela define o presente, mas ela não tem controle sobre o futuro. O futuro daquele momento na vida de Ezequiel vai ser profeta, vai ser porta-voz do Senhor, vai ser usado com autoridade para fazer as coisas de Deus. Você quer um detalhe? Esse contexto de sociedade hoje se assemelha muito com essa Babilônia, terra pagã. Princípios distorcidos, princípios que não agradam o Senhor. Nós estamos inseridos numa terra que quer definir a nossa identidade, quer rotular aquilo que nós devemos ser. Mas eu tenho uma palavra para você. Aqui nessa terra tem autoridade de Deus sobre a tua vida. Deus te levantou como porta-voz dele e com autoridade sobre essa terra. Deus te levantou para ser boca de Deus na terra. Deus tem uma chamada para você. E Ele pode ir em Babilônia, Ele pode ir em qualquer lugar para determinar o chamado que é direto, o chamado que é imediato, o chamado que é específico, o chamado que tem que ter confiança nele e o chamado que Ele tem a palavra final sobre a nossa vida. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Deus tem coisas grandes para a tua história. Após acontecer esta revelação de forma extraordinária, nós vamos ver que Ezequiel, no final do capítulo 1, ele vai se prostrar com o rosto em terra. Foi muito forte a visão. Ele vê um trono de safira, ele ouve voz como de relâmpagos e trovões. Ele vê os querubins com 4 faces, 4 asas guiando o trono. Provavelmente ele tem a visão dos serafins que voam acima do trono. Ele vê muitas coisas extraordinárias, cai prostrado. O capítulo 2 da vida de Ezequiel, ele também tem algo muito interessante. Após ele cair prostrado, o capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus vem para ele dizendo assim: ponte em pé e falarei contigo. Ponte em pé e falarei contigo. O diálogo só acontece com aquele que estiver de pé. A intimidade é para quem estiver de pé. Deus te quer de pé. Deus não te quer caído, Deus te quer de pé. Deus quer você firme, Deus te quer de pé. O diálogo é para quem está de pé. O capítulo 2, versículo 2, o Espírito entra em Ezequiel e põe ele em pé. É o Espírito Santo que mantém de pé. É o Espírito de Deus que mantém alguém de pé. É o Espírito de Deus que te trouxe aqui nessa noite. É o Espírito de Deus que te fez vencer as batalhas para estar aqui nessa noite fria. É o Espírito de Deus que te conduz. É o Espírito de Deus que te dá força para prosseguir. É o Espírito de Deus que te mantém de pé. Se mantenha de pé, cheio da presença de Deus. Se mantenha de pé, cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem o interesse de te manter de pé. No prosseguir, nós vamos ver que uma mão se estende e é entregue um rolo para Ezequiel comer. Um pouco antes, na verdade, há a determinação e a explicação do povo que ele vai pregar. O povo que Ezequiel vai pregar, eu vou citar 2 características: rosto de bronze e coração obstinado. É para esse povo que Ezequiel vai pregar. Rosto de bronze e coração obstinado. O que é isso? Deus tem uma chamada para esse homem. Derrama de uma autoridade sobre ele. Mas o povo que ele vai pregar tem rosto de bronze e tem coração obstinado. Sabe o que eu entendo? Que nós não podemos desanimar com os rostos de bronze que tentam nos medir a nossa mensagem, medir a unção que Deus tem sobre nós, querer olhar de cara feia para um escolhido de Deus, olhar de cara feia para quem tem chamado de Deus, tem um coração duro, tem um coração obstinado. Mas Ezequiel tem algo: ele vai receber de uma mão estendida um rolo para comer, e após comer esse rolo, ele vai falar para o povo de Israel. Primeiro ele fica sabendo que o povo tem rosto de bronze, agora come o rolo e prega, come o rolo e fala. A sequência é: estenda a mão, come o rolo e depois fala. O profeta tem que ter alimento. O profeta precisa se alimentar. O
O profeta precisa se nutrir primeiro, para depois profetizar. Primeiro ele come o rolo, para depois profetizar para o povo. Ele precisa se alimentar primeiro, para depois ter algo para entregar. Se alimente de palavra, se alimente do evangelho, se alimente das coisas de Deus. Porque quando chegar a oportunidade, você terá o que entregar. Quando chegar a oportunidade, você terá aquilo que profetizar. Capítulo 37 de Ezequiel. Capítulo de número 37. Nós vamos ver, no decorrer da chamada desse homem, algumas coisas. Ele viu um resplendor de glória. O capítulo 37 da vida dele, ele é levado para um vale de ossos. 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A mão do Senhor vem sobre o profeta, e a mão do Senhor leva o profeta para o vale cheio de ossos. É a mão do Senhor que guia o profeta. É a mão do Senhor que determina o caminho. É a mão do Senhor que determina a trajetória de um profeta. É a mão do Senhor que leva. É a mão do Senhor que traz. É a destra de poder. É a destra de autoridade que tem controle sobre a vida do profeta. Eu vou rasgar o verbo porque eu estou na minha casa. Tem muitos profetas por aí que o que guia eles é a oferta que cai no bolso. Isso é uma realidade do evangelho. Mas eu entendo na vida de Ezequiel que Ezequiel é guiado pelo Senhor. Ezequiel é guiado pelo Todo-Poderoso. É Deus que abre a porta, é Deus que abre caminhos, é Deus que conduz. E olhe lá, que Deus levou ele para um vale. A mão do Todo-Poderoso guia. A mão do Todo-Poderoso conduz. A mão do Todo-Poderoso leva. Mas ninguém quer enfrentar um vale. Todo mundo quer ver trono de glória. Mas tem momentos que é para nós estarmos no vale. Porque tem lições que vão ser aprendidas somente no vale. Tem lições que só o vale irá nos ensinar. Tem lições que só o deserto vai nos fazer sair mais fortes, mais firmes. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. E me fez andar ao redor deles. Tem uma tradução que diz no meio deles. Deles quem? Dos ossos. São muitos ossos. São ossos numerosos. Estavam estendidos sobre a face do vale. E Deus faz Ezequiel andar no meio. De perto ele vê a calamidade. De perto ele reconhece. Estão sequíssimos. Se eu usar de uma parafrase, de uma conjectura, quando você come, por exemplo, uma galinhada, um pucheiro, é interessante que tem pessoas que gostam de dar aquela sugada no tutano que está dentro do osso. Mas aqui os ossos estão sequíssimos, tá? Aqui os ossos estão sequíssimos. Ele está caminhando e reconhece que a calamidade é grande. Ele reconhece que o problema é muito grande. Ele reconhece que são muito numerosos sobre a face do vale. Versículo 3. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Ele foi levado para um vale e uma pergunta de Deus é feita para ele: poderão viver esses ossos? E uma resposta é dada pelo profeta: Senhor Jeová, tu o sabes. Eu aprendo que mesmo no vale, o profeta não perdeu o diálogo com Deus. Mesmo no vale, o profeta não perdeu a intimidade que ele tem com o Criador. Mesmo no vale, ele ouve a voz de Deus e tem um diálogo com Deus. Mesmo no vale, ele tem capacidade de ouvir a voz do Altíssimo. Mesmo nos momentos difíceis, não deixe de ouvir o que Deus tem para você. Não deixe de ouvir a voz do Senhor. O problema é grande, a calamidade é grande, mas ele consegue escutar que tem uma voz de autoridade sobre a vida dele. Tem voz de Deus no vale, tem voz do Altíssimo no vale, tem voz do Todo-Poderoso no vale. A questão não é o que Deus pode fazer, porque de fato Ele pode fazer todas as coisas. De fato Deus tem poder para fazer os ossos reviver. De fato Deus tem poder para fazer reviver aquilo que está sequíssimo. A questão aqui
Não é o que Deus pode fazer, mas o que o profeta tem para entregar no vale. Porque a pergunta é, para o profeta, poderão viver esses ossos? Ele joga a bronca para Deus. Deus, tu sabes. Sim, Deus sabe de todas as coisas pela sua onisciência. Pelo seu conhecimento, Ele conhece todas as coisas. Mas a pergunta é, o que o profeta tem para entregar no vale? O que o profeta tem para entregar na situação difícil? O que sai do profeta no momento de dificuldade? O que o profeta vai fazer agora? Poderão viver esses ossos? O versículo 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. É Deus dizendo assim, profetiza, usa da autoridade que eu já te dei, usa do poder que eu já te dei nesse vale, usa da unção que eu entreguei sobre a tua vida nesse vale. Profetiza, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Profetizar sobre os ossos é profetizar sobre o problema. Profetizar sobre o vale de ossos é usar da autoridade que tem sobre a vida do profeta sobre aquele problema. É uma profecia sobre os ossos. Deus te deu autoridade sobre os problemas da vida. Deus te deu autoridade sobre os ossos sequíssimos que você conhece. Porque o problema está diante do profeta. Os ossos estão perto do profeta. Tem problema que você conhece. Tem problema que está diante de você. Tem problema que se fez conhecido na tua vida. A palavra profética para você é hoje. Profetiza sobre. Profetiza sobre. Você tem autoridade sobre. Deus te deu autoridade sobre esse problema. Deus te deu autoridade sobre essa dificuldade. Deus te deu autoridade sobre essa situação. Deus te deu uma unção para você usar da unção que Ele te deu. Profetiza em meio às calamidades da vida. Profetiza sobre esses ossos. Não profetiza qualquer coisa. Ouvi a palavra do Senhor. A pergunta que eu faço para você é, da onde vem essa palavra? Presbítero Givanildo, profetiza sobre os ossos, ouvi a palavra do Senhor. Da onde vem a palavra? A palavra vem lá do capítulo 3. A palavra que ele comeu. A palavra que ele colocou para dentro. A palavra que entrou pela boca, agora vai sair pela boca. A palavra que ele ingeriu, agora ele vai verbalizar. Quem come palavra, tem palavra para profetizar no vale. Quem come Bíblia, tem Bíblia para entregar no meio do momento difícil. Quem come palavra, quando vê uma enfermidade, diz assim, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sequidão, cai por terra agora em nome de Jesus. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vão reviver todos os sonhos frustrados, todos os sonhos que foram secos, todos os problemas que faliram, todos os projetos que perderam o efeito através da palavra que Deus tem sobre a tua vida. Deus está dizendo, usa da palavra, profetiza a palavra, vai dar certo, vai reviver, vai frutificar, vai ter milagre no vale, vai ter milagre na escassez, vai ter milagre na vida espiritual, vai ter milagre na vida financeira, vai ter milagre na vida emocional, porque tem gente que sofre tanto, que não tem consciência das emoções que tem, até os sentimentos se secaram, mas nessa noite é autoridade sobre esse problema, autoridade sobre essa ansiedade, autoridade sobre essa depressão, autoridade sobre esse problema. O problema está na mente, Deus te deu autoridade sobre esse problema. O problema está no corpo, Deus te deu autoridade sobre esse problema. O problema é retaliação espiritual. Todo espírito maligno bate em retirada pelo poder do nome do Senhor dos Exércitos, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Deus te deu autoridade sobre esse problema. Deus te deu autoridade sobre esse problema. Rebaia chorabaracé, ilerebaia choriabá, uleremantor rebia chor, igalarabaia choramandarabai, ilerebaia chorabá. Deus tem poder para entregar para você. Usa da autoridade que Ele te deu, Ele te escolheu. Versículo 5, assim diz o Senhor Jeová, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. 6, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne,
E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e viverei e saberei que eu sou o Senhor. Nervos, carne, pele e espírito. Nervos, carne, pele e espírito. 7. Então profetizei como se me deu ordem. Então profetizei como se me deu ordem. A ordem vem do trono de Deus. A ordem vem da boca de Deus. E quando os céus mandam, nem Babilônia tem poder para impedir o processo de Deus na sua vida. Quando os céus mandam, a terra obedece. Quando os céus mandam, até demônio tem que obedecer, porque ele manda nos céus, ele manda na terra e ele manda debaixo da terra. Tinha um espírito enviado para atormentar Saul da parte de Deus. Imagina aquele demônio ouvindo a voz de muitas águas, ouvindo a voz de relâmpagos e trovões, dizendo: vai lá e atormenta Saul. Deus manda debaixo da terra também. Deus tem autoridade sobre o céu, sobre a terra e também debaixo da terra. A voz do trono do Todo-Poderoso, a voz de muitas águas, a voz de relâmpagos e trovões tem poder para fazer algo acontecer sobre a tua vida. E é essa voz que está sobre você. É essa voz que determina a sua chamada. A palavra do Senhor é conforme Ele manda, é conforme Ele determina. A palavra final é dEle, a última palavra é dEle, a palavra de autoridade é dEle. Não deixa ninguém te rotular, não deixa ninguém falar de você, que você louva de um jeito, que você prega de outro. O que importa é o que Deus tem a dizer sobre você. O que importa é conforme o que Deus diz sobre você. E Deus diz que você é alguém escolhido dele, que você é nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Você é lavado e remido pelo sangue dele. E você não está aqui nessa noite à toa. Você não está aqui nessa noite à toa. Aleluia. O 6, o 7 e o 8 é o processo de entrada de nervos, carne, pele e também do espírito. Nós vemos que há uma sequência de ações. Versículo 7, na parte final, diz que se juntaria cada osso a seu osso. Cada osso a seu osso. Então, é uma multidão de ossos que estavam sequíssimos. E quando o profeta profetizava, enquanto ele profetizava, há um grande movimento, há um grande ruído. Há traduções que diz rebuliço, outras diz terremoto. Na verdade, houve um grande mover. E cada osso se juntou ao seu osso. Deus não faz coisas desorganizadas. O fêmur vai se juntar com aquilo que ele deve se juntar. Os ossos da costela vai se juntar aonde ele se deve juntar. E vocês já entenderam que é cada osso ao seu osso. Cada esqueleto com o seu esqueleto. Cada lugar com o seu devido lugar. O primeiro processo para Deus restaurar, porque esse capítulo é um capítulo de restauração. Do capítulo 1 ao capítulo 24 é a chamada do profeta Ezequiel e as profecias que ele entrega de juízo sobre Judá. A partir do momento do capítulo 24 até o 32 é o juízo sobre 7 nações que atacaram Judá. No capítulo 33 em diante é a promessa de restauração para Judá, o povo que foi parar no cativeiro. Finaliza lá no final com um novo templo, porque o templo tinha sido destruído. O templo tinha sido levado embora, destruído. O capítulo 37 ele está inserido na promessa de restauração. E a palavra para a tua vida é essa hoje. Restauração, restauração de sonhos, restauração de projetos, restauração de vidas espirituais, renovo da parte de Deus, mas tudo começa, cada osso a seu osso, cada coisa no seu devido lugar. Não tem como prosseguir na obra de Deus desajustado. Quem é desajustado não consegue caminhar direito. Quem é desajustado não consegue prosseguir com passos firmes no tocante à obra do Senhor. Cada osso a seu osso fala de união. Cada osso a seu osso fala de unidade. Cada coisa vai voltar para o seu devido lugar. Através do texto é Deus dizendo assim: eu começo a trabalhar na unidade. Eu começo a trabalhar na reorganização. Eu não gosto de competição, eu não gosto de comparação, eu não gosto de contendas. Eu gosto de cada osso a seu osso e cada coisa no seu devido lugar. Cada osso a seu osso e cada coisa no seu devido lugar.
O papel dos ossos do pé tem que executar o papel dos ossos do pé. O papel dos ossos da mão vai executar o papel dos ossos da mão. Não se intrometa naquilo que você não foi determinado a fazer. Não se intrometa em coisas que você não tem capacidade de fazer. Faça simples, mas faça bem feito, mas faça aquilo que você é capaz de fazer, que você dá conta de fazer. Toma cuidado em criticar alguém que sabe fazer outra coisa, porque na verdade Deus escolheu ela para fazer essa outra coisa. Entenda o que Deus tem para você e faça o que Ele tem para você, sem ter ciúmes do que Deus tem para o outro. Isso fala de unidade, cada osso a seu osso. Quando os nervos começam a entrar, é um sinal de vigor, porque os nervos, ele tem a função de estabelecer a firmeza de cada encaixe de osso com osso. É o nervo que vai dar fortaleza, é o nervo que vai dar firmeza. Deus está dizendo assim: eu coloco cada coisa no seu devido lugar e dou força para o processo prosseguir. Eu coloco cada coisa no seu devido lugar e faço os nervos darem firmeza e darem vigor. E o nervo, ele dá firmeza ao processo. O nervo dá firmeza à estrutura que está sendo montada. A terceira coisa que nós vemos é a carne. A carne, ela vai começar a revestir. Então, é um processo de revestimento. A estrutura é montada, a força começa a ser dada e também um revestimento. Revestimento daquilo que estava visível começa a cumprir e se finaliza no processo da pele. A pele, ela fecha todo aquele processo. Agora você vê um corpo totalmente formado. Entrou os nervos, entrou a carne, entrou a pele e você vê uma estrutura de um corpo formado. Até aqui tem performance. Até aqui é possível performar. Porque o corpo está montado. Mas só que a palavra diz que só vai ter vida no momento em que o Espírito entrar. Até aqui parece que está vivo. Até performa. Eu vou falar. Eu não vou guardar. Porque eu não estou acusando ninguém nessa pregação. Eu estou em casa e eu me sinto à vontade. Eu não estou acusando ninguém, mas eu falo uma realidade do Evangelho. Até aqui performa o que acontece. Até prega, até canta, até sabe dominar uma multidão, até sabe fazer as coisas de Deus, mas não tem vida, porque não tem espírito. Porque a espiritualidade já se perdeu há muito tempo. Meus irmãos, se vocês soubessem a realidade de alguns púlpitos por aí, vocês vomitariam de nojo. Mas graças a Deus que aqui é um altar santo. Aqui é um altar santo. Aqui tem santidade nessa casa. Aqui tem preço pago pela tua vida. Aqui tem preço para você estar aqui. Aqui tem oração por você. Esses homens aqui oram pela tua vida, pagam preço pela tua vida e te entregam o melhor. A profecia primeira foi dada assim: profetiza sobre esses ossos. Agora, a profecia é: profetiza ao Espírito. E vem dos quatro ventos, para que haja vigor e vida naqueles ossos que estavam sequíssimos. A primeira profecia é: profetiza sobre, porque você está diante do problema, então profetiza sobre o problema. Para profetizar ao Espírito que vem dos quatro ventos, você profetiza ao, porque você não sabe de onde vem o Espírito. Essa lição foi muito bem dada para Nicodemos no Novo Testamento, porque ele não tem conhecimento da onde o Espírito vem, mas da onde ele vem dando vida. Da onde ele vem dando vigor novamente. Vamos nos colocar em pé nessa noite? Vamos nos colocar em pé nessa noite? Da onde ele vem fazendo ossos reviver. Profetiza ao Espírito e ele vem dos quatro ventos. O Espírito, ele vem dando vida, dando vigor e dando saúde para tudo aquilo que estava seco. Era um problema visível, era um problema próximo, era um problema grande, era um problema sequíssimo, escasso, finalizado. Quem olhava, o próximo estágio era enterrar. Porque ossos, eles servem para quê? Para enterrar. Como eu disse, não tinha nem como fazer um caldo, porque estavam sequíssimos. Mas a palavra de Deus para a tua vida é: não vai enterrar. Não vai enterrar. O grupo de louvor pudesse se preparar para a igreja adorar. Não vai enterrar.
Teus sonhos, teus projetos não vão ser enterrados. O teu chamado não vai se enterrar. A tua vida espiritual não vai se secar. Reviverão. Então, nesse momento de adoração, eu dou oportunidade para a igreja, nesse momento final de adoração, para que você profetize sobre o problema que você conhece. Para que você profetize sobre essa situação que está diante de você, aos olhos espirituais. E ao momento em que você estiver profetizando com a autoridade que Deus te deu, que Deus nos deu, coisas tornarão a ter vida. Causas na justiça que se secaram, que se perderam, tornarão a ter vida. Enfermidades vão bater em retirada. Vidas espirituais, fraqueza espiritual, apostasia, vai bater em retirada, porque o Espírito Santo dará vida e nós glorificaremos ao Senhor em nome de Jesus. Grupo de louvor louva e a igreja adora e glorifica o nome de Deus nessa noite, amém? Vamos orar, começa a clamar, começa a profetizar sobre esse problema, começa a adorar a Deus nessa noite, começa a determinar a autoridade do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos, meu Pai, para que o Senhor venha com o teu Espírito Santo agora, renovando vidas, renovando projetos, renovando sonhos, Senhor. Toma, meu Pai, o intelecto de cada um. Toma o coração de cada um nessa noite, Senhor. Vai entrando com autoridade sobre problemas aqui, meu Pai. Vai visitando as vidas que estão sendo apresentadas nesse momento, Senhor. Vai visitando as famílias aqui representadas, meu Pai. Essa pessoa que está sendo, meu Pai, verbalizada, ou que está no pensamento do teu filho nessa noite, alcança ela agora, meu Pai. Em nome de Jesus, receba vida nessa noite através do Espírito Santo. Receba vigor de Deus nessa noite através do Espírito Santo de Deus. Adore a Ele e creia que o milagre vai acontecer. O milagre de Deus chega na tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Mas tudo que você precisa fazer é respirar. Respirar. Eu vou atar essas feridas, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. E eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. E vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E Deus não vai deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E Deus não vai deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, eu quero adorar. Faltando tudo, eu quero adorar. Pra encerrar, diga: quando
chora.